Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus ilumine, conduza esse nosso momento de reflexão na sua palavra. Eu já vou incentivar, caso vocês queiram abrir o Salmo 15, porque nós vamos fazer, de uma certa forma, 3 leituras desse Salmo. E vai ser interessante nós relermos cada vez com uma lente diferente, uma lente nova, para que essas palavras elas habitem também em nosso coração. Por acaso, você já pegou algum texto bíblico? Nós, como leitores da palavra, e de repente, esse texto que a gente lê, nós relemos de novo, de repente, ele começa a ficar desafiador para nós. Às vezes eu leio, parece que não faz sentido. Já chegaram num texto bíblico que de repente você, o que eu faço com esse texto? Ele é desafiador. Para mim, já me deparei em várias situações, mas não só para pastores, mas todos aqueles que caminham na palavra, que têm um momento de leitura, vocês vão se deparar com textos desafiadores, não vão? Vamos sim, vamos nos deparar. Ou, se faz sentido, isso nos mexe de uma forma que a gente às vezes não consegue entender. Mas é claro, e a gente precisa lembrar disso, a palavra de Deus, a Bíblia, não foi escrita para nos confundir, ou nos trazer medo, ou nos desafiar por desafiar. A palavra de Deus, como nós temos, e com muita clareza como cristãos, como filhos de Deus, que a palavra de Deus ela foi escrita para nos conduzir a Jesus. O próprio Jesus disse isso várias vezes, em diversos contextos. Tudo aquilo que foi escrito para revelar a respeito daquilo que eu vim fazer. Ou seja, trazer vida e salvação àqueles que celebram essa caminhada. É claro que a Bíblia é sobre Jesus, mas nós, unidos em Cristo, nós temos também, essa mensagem também se destina a nós. Então, quando a gente lê esse texto, a gente também tem a clareza e a certeza, sim, Deus está querendo chegar no meu coração. Deus está querendo mover a minha vida, transformar a minha vida, fazer com que eu pense, não só cognitivamente, eu tenha a clareza daquilo que significa, mas eu comece a viver isso e a transportar isso também na minha vida, nos meus relacionamentos, na forma que eu falo, na maneira como eu ajo, no meu dia a dia. Até mesmo fora, ou especialmente fora desse contexto que é a igreja. Então, dito isso, quase como um pequeno comentário à parte, a gente tem vários textos desafiadores. E o Salmo 15, na minha perspectiva, eu creio que seja um salmo desafiador para nós. Não sei se vocês logo notaram no início, porque se a gente lê com uma certa sinceridade, nós talvez vamos ficar um pouco apreensivos. Vocês têm o Salmo aberto? Ele começa com duas perguntas que é o coração pulsante desse momento que a gente está reunido. Nós estamos aqui reunidos na presença de Deus. Nós celebramos isso nesse momento de culto. Ele faz 2 perguntas que basicamente é ao Senhor Deus: quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Não são perguntas aleatórias, mas são perguntas muito profundas, que exigem de nós um momento de pausa e de reflexão. Templo, tenda, tabernáculo, depende da tradução que você vai pegar, ele retoma desde o início da caminhada do povo de Deus. Lá quando o povo de Deus andava e peregrinava, tinha uma tenda, depois o tabernáculo, até que no fim Salomão construiu o templo no monte. Então, o que significava toda essa caminhada, essa peregrinação até o local onde de fato depois se tornou o templo? Deus escolheu habitar no meio do seu povo e revelou de uma maneira visível para que as pessoas que estavam caminhando, peregrinando, pudessem perceber: ali Deus está, de fato Ele está ali presente. E essa não era uma pergunta qualquer.
A gente vai lembrar daqui a alguns domingos, o domingo da transfiguração, lembram? Quando os discípulos estavam lá no alto do monte, junto com Jesus, e de repente eles veem Moisés e Elias, junto com Jesus transfigurado, o que eles falam? Vamos construir 3 tendas, para que a gente possa estar aqui e viver eternamente, porque é ali que Deus habita. Os salmistas, não sei se vocês estão lembrando, alguns domingos atrás a gente falou sobre o Salmo 27, e ele falou, tem um desejo. Qual é esse desejo? Que eu possa habitar na casa de Deus todos os dias da minha vida, e sentir maravilhado a tua presença. Esse era um desejo de poder estar na presença do Senhor e habitar com Ele. Ou seja, quem realmente pode estar na presença do Senhor? Quem pode viver junto com Deus? E o salmista dá essa resposta para nós. Vamos ler em conjunto a resposta do salmista? Quem pode viver na presença do Senhor? Vamos responder. O salmista responde, a gente quer fazer de forma em conjunto. Versículo 2, até o versículo 5. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Incomodou vocês? Nem um pouquinho? Eu pego a minha vida e olho para mim, pega a sua vida e vê se você consegue todos esses pré-requisitos que foi colocado aqui. Só tem o direito de estar na presença de Deus aquele que é íntegro naquilo que vive e naquilo que faz. Aquele que fala e não prejudica os outros com aquilo que fala. Aquele que despreza aquilo que o Senhor despreza, ou seja, aquele que não gosta ou não vive da forma que o Senhor detesta, as coisas que não são da vontade do Senhor, mas se alegra com as coisas que são da vontade do Senhor. Aquele que não aceita suborno, é fiel nos seus compromissos, empresta sem cobrar juros. Ou seja, aquele que faz essas coisas está seguro. Consegue colocar a sua vida e dizer assim, eu posso estar aqui, porque eu cumpro isso. O fariseu achou que sim. Então vocês vão se lembrar daquela história do fariseu e do publicano que estava dentro da casa de Deus orando. Você lembra daquela história? De repente o fariseu bateu no peito em oração dizendo, ó Senhor, eu faço todas essas coisas. Eu sou fiel, eu vivo da forma como o Senhor me pede para viver. Eu jejuo, eu vivo uma vida correta, eu vivo uma vida certa. Não sou que nem aquelas pessoas ali, apontando para o publicano, cobrador de impostos. O publicano lá no fundo da igreja, não conseguia nem levantar os olhos para cima, batendo no peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador. Jesus, ele diz no final dessa narrativa, diz o seguinte, aquele que achava que tinha tudo, e que dizia que cumpria o Salmo 15, foi para casa sem ser justificado, ou seja, foi para casa sem ser perdoado. Mas aquele que não tinha nada a oferecer, e apenas clamou a misericórdia do Senhor, ele saiu para casa perdoado. O jovem rico achou que podia cumprir o Salmo 15, porque ele chegou até Jesus com uma pergunta mais ou menos parecida. Ele diz assim, Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Tem alguma coisa a mais que eu preciso fazer? Na verdade, a pergunta é assim, tem algo a mais que eu preciso fazer? Porque eu já faço muita coisa, mas tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? E o Senhor Jesus pergunta, mas o que você faz? Ele começa a dizer os mandamentos. Olha, eu não fofoco, eu não minto, eu não faço mal para os outros, eu não mato, eu não roubo, eu faço todas as coisas. Ele falou, que bom que você faz tudo isso, continue fazendo. Mas mais um detalhezinho que falta para você. Que detalhe é esse? Jesus falou assim, olha, sabe, pega todas as tuas coisas, todos os teus bens, todas as tuas fazendas, que era um jovem rico e tinha muita coisa, e vende
dá aos pobres, e depois vem e siga. Se a gente tem essa leitura um pouco mais literal, a gente vai dizer assim, não, o que Deus está falando é o seguinte, para ser um seguidor de Jesus, a gente tem que vender tudo, e daí seguir a Jesus, porque é isso que Ele quer de nós. Ele não está falando isso. Ele não está falando para a gente se desfazer de todos os nossos bens, Ele não está falando isso. Mas Ele está falando que no coração daquele jovem rico, ele achava que podia cumprir o Salmo 15. Só que no coração dele, ele amava mais as suas riquezas do que a Deus. Ele confiava mais nas suas posses do que em Deus. Ele temia mais perder tudo isso do que perder o amor de Deus. E ele saiu para casa triste, chateado. Mas talvez nós não pensamos assim. Talvez nós não achamos que para esse salmo, nessa primeira leitura, que a gente precisa cumprir plenamente tudo aquilo que Deus espera de nós, porque a gente sabe, nós somos pecadores, nós erramos. Quem sabe esse texto não está dizendo aquele que é moralmente pleno e que cumpre perfeitamente tudo aquilo que Deus espera, para poder ter o direito de estar aqui na casa de Deus. Vamos fazer uma leitura de novo desse texto. Vamos ler? Versículo 2 ao versículo 5 de novo. Como esse texto pode ser lido? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, aquele que faz o que é certo, o que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno por ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Não, talvez de fato, a gente não espere Deus não espera de nós que a gente faça ou viva 100% aquilo que Deus faz por nós. Mas talvez aqui seja um ideal a ser cumprido. Já muda um pouco a perspectiva, né? Deus não quer que a gente cumpra 100% a sua lei, mas que a gente tenha a intenção de cumprir a sua lei. Muda a perspectiva, não muda? E daí talvez a gente se encaixe nessa maneira de ler o Salmo 15. Eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu tenho a intenção de fazer aquilo que o Salmo nos pede hoje. Sabe, aquelas pessoas que a gente diz, essa é uma pessoa boa. Olha a pessoa boa, porque ela se dedica, ela cuida bem dos seus filhos, ela fala bem dos outros, ela cuida da maneira como age. Tem um pouquinho, umas coisas aqui, tem umas coisas ali, mas ela é uma pessoa legal, boa. Ela tenta ser uma melhor mãe, uma melhor filha, um melhor pai, um melhor cristão. É assim que a gente deve ler o texto do Salmo 15? Não como algo que tem que cumprir plenamente, mas como um ideal a ser seguido? E talvez a gente consiga se encaixar. Se é um ideal, quem sabe faça mais sentido. Mas daí a gente vai lembrar, por exemplo, de Moisés. Moisés foi o amigo de Deus. Deus o aceitou, viu Deus face a face. Ele liderou o povo, ele recebeu as leis na palma da mão do próprio Senhor, intercedeu pelo povo. Se alguém pudesse dizer que ele tentou, que se esforçou, que chegou perto, foi Moisés. Mas ao mesmo tempo, a gente vai perceber na vida de Moisés, que mesmo ele tentando, ele não conseguiu atingir tudo aquilo que a lei esperava. E na verdade teve um momento específico que ele, em vez de falar para a rocha sair água, lá numa história de Moriá, ele bateu na rocha. Nossa, não tem sentido algum isso? E Deus falou assim, não, a partir de agora você não vai entrar mais na terra prometida. Vou deixar você ver, você não vai entrar. Sabe qual é o perigo? Talvez a gente seguir uma lista. Olha, para eu ser merecedor do Salmo 15, tem essa lista. Eu pego essa lista e me dedico e me esforço. Vamos tentar colocar no nosso contexto. Vamos dizer que o Mateus, ele se dedica, ele tenta ser o melhor pai, o melhor marido, tenta ser o melhor pastor dessa congregação. Ele busca fazer todas essas coisas.
e de repente acontece uma situação na vida dele, uma tragédia, uma aflição, alguma coisa que ele não estava esperando, fora do controle. E diz: pô Deus, eu faço tudo certo, eu me dedico tanto por você, e por que isso está acontecendo comigo? Talvez a gente vai lembrar de José, algum tempo antes. José, ele foi vendido pelos irmãos, mas se dedicando, fazendo tudo certo. É injustiçado, foi jogado na prisão, mas fazendo tudo certo. Somente muito tempo depois, lá no capítulo 50, depois que tinha passado muita coisa, que Deus abriu o coração dele pelo Espírito Santo. Olha, Deus fez, isso aconteceu, essa maldade aconteceu comigo para que muitos fossem salvos. Mas se eu olho para a minha vida achando que eu sou merecedor de Deus agir porque eu fiz coisas para Ele, eu vou acabar frustrado, eu vou acabar abandonando Deus, porque eu vou achar merecedor de todas essas dádivas, eu vou achar que de alguma forma eu cumpri aquilo que Deus pediu para mim. Será mesmo que o Salmo deve ser lido como nessa intenção, de algo como eu tenho o propósito de a cada dia melhorar, com o fato de Deus lá na frente me retribuir algo especial? Será que é assim que a gente lê esse salmo? Ou será que o salmista está nos dizendo outra coisa? Talvez o salmo não esteja descrevendo o nosso caminho que percorremos até Deus. Já pararam para pensar que talvez o salmista esteja descrevendo o caminho que alguém percorreu por nós? O salmista acho que não está descrevendo para que eu me esforce mais, desempenhe mais, performe mais. Talvez o salmista esteja descrevendo aquele que fez em nosso lugar aquilo que nós não conseguimos fazer. Talvez o salmista esteja reforçando o caminho que o texto do apóstolo Paulo falou, da mensagem da cruz, da loucura, daquilo que Deus faz por nós. Lutero, logo após afixar as 95 teses, ele teve um debate chamado Debate de Heidelberg. Ele diz uma coisa muito interessante que eu acho que faz sentido quando a gente lê o Salmo 15. Ele diz assim: a lei de Deus diz assim, a lei diz, faça isso, e nunca é feito, porque sempre tem mais alguma coisa para fazer. Eu nunca tenho certeza daquilo que eu fiz é o suficiente. Então a lei diz, faça isso, e nunca está o suficiente, e nunca está certo. Eu coloco a minha vida, sempre vai faltar um aspecto, sempre vai faltar alguma coisa, nunca é bom, nunca é perfeito. A lei vai sempre me revelar aquilo que falta. A graça diz, creia nisso, e tudo está feito. Creia nele, creia em Jesus, e tudo está resolvido. Quem tem o direito de habitar na casa de Deus? Quando lemos o Salmo à luz de Jesus, algo muda. A pergunta continua a mesma pergunta, mas a resposta ganha um outro rosto. Não é o rosto do Mateus, do Wagner, do Marcelo, do pastor Alaor ou de cada um de nós. Não é o rosto de Moisés, de Davi ou qualquer outra figura aqui no texto bíblico, mas é o rosto de Jesus. É o rosto de Jesus, daquele que veio habitar entre nós, é do Verbo que se fez carne. A carta de Hebreus nos faz olhar para o Salmo 15 com os olhos de Jesus, especificamente o capítulo 9 de Hebreus. A gente não precisa ler o livro todo, mas é um espelho daquilo que o Salmo 15 nos vem a ensinar, nos ajuda a enxergar esse salmo. Porque nesse capítulo 9 diz que Cristo é o sumo sacerdote. E agora que a gente leu pelo menos 3 vezes esse salmo, a gente vai começar a lembrar quem tem o direito de entrar no templo, no Santo dos Santos. A gente tem uma lembrança do Antigo Testamento, apenas uma pessoa tinha o direito de entrar no templo, o sacerdote, né? Aquele que tinha a condição de poder entrar pouquíssimas vezes no Santo dos Santos para levar o sangue dos animais para que os pecados fossem perdoados. Somente esse tem o direito de entrar, nenhum das pessoas tinha direito de entrar no templo e no Santo dos Santos.
Agora, ali em Hebreus capítulo 9, está dizendo que Jesus é o sumo sacerdote, é o nosso mediador. Ele entra dentro do templo, do Santo dos Santos, e agora vem oferecer o sacrifício, não dos animais, mas do seu próprio corpo e sangue, por nós. E ao entrar nesse lugar, ele faz o seguinte, lá em Hebreus 9 diz que ele intercede por nós. Ao estar sentado à direita do Deus Pai, além de interceder, ele age em misericórdia na nossa vida, e diz lá também que a partir de agora nós temos a garantia da herança eterna que Deus tem nos prometido. Na verdade, queridos irmãos, só Jesus tem o direito e é o único que pode fazer essas coisas ditas aqui. O único. Porque a gente vai ouvir lá em Hebreus capítulo 4, somente Jesus andou em perfeita justiça, viveu uma vida íntegra, no modo de ser, viver e falar. Somente Jesus, como diz lá em 1 Pedro capítulo 2, falou a verdade sem distorção ou engano. Somente Jesus, e tem nos evangelhos, em vários lugares, cumpriu a lei perfeitamente, levando essa obediência até a cruz, morrendo por nós. Somente Jesus fez todas essas coisas e jamais foi abalado. Então, quem pode habitar no templo de Deus? Jesus. Mas pela graça de Deus que veio ao nosso encontro e nos trouxe para dentro do seu reino, cada um de nós. Nós também podemos habitar na presença de Deus, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da obra de Jesus, por mim e por você. Nós podemos habitar na casa de Deus, nós podemos estar aqui na casa de Deus, não por causa de nós, mas por causa do sangue de Jesus que morreu por nós. Isso muda a maneira como a gente lê esse salmo, porque o salmo não é uma escada para que eu possa me aperfeiçoar, para que Deus possa olhar para o Mateus e dizer, nossa, como ele está se esforçando. Mas o salmo agora, nessa perspectiva que Jesus cumpriu em nosso lugar, ele se torna a vida cristã, um espelho que agora nos molda e nos forma a viver todos os dias, até o último dia quando Deus nos chamar. Ou seja, não é uma condição para sermos aceitos, não é uma condição, mas é a graça de Deus, por meio do Espírito Santo, que nos faz voltar para a palavra dele, nessa perspectiva de andarmos na graça de Deus. Quando a gente volta agora, abram de novo. Agora, vamos ler esse salmo não como algo que eu estou fazendo para merecer algo, mas algo que Deus fez por mim, e é por meio do seu Espírito Santo, ele nos move a nos dedicar todos os dias, a fazer isso com alegria, e não com peso ou obrigação. Agora, olhem para isso nessa perspectiva da oportunidade que Deus nos dá, por causa de Cristo, de viver uma vida íntegra, de ser misericordioso com o nosso próximo, de sermos fiéis nos nossos compromissos, de celebrarmos a vida, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Vamos ler mais uma vez. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito que os temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio, empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim, jamais será abalado. A integridade, ou seja, a maneira certa de viver, se torna uma questão de fidelidade e não de desempenho. Porque eu sou fiel a Jesus, porque Jesus é o meu Senhor e Salvador, e é por causa disso que eu vou ser íntegro na minha forma de ser e viver, não para merecer algo, mas porque eu já recebi algo. As palavras são escolhidas e a gente cuida da maneira como a gente fala, para não machucar o nosso irmão, os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, mesmo que isso possa parecer injusto da nossa parte. Daí a gente pode explorar o texto do Evangelho, que a gente não vai entrar hoje aqui,
felizes aqueles, né? E olha, parece injustiça isso que nós ouvimos, mas felizes aqueles que vivem. E Mateus capítulo 5, felizes aqueles que são perseguidos. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem, dizem coisas, e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Então a gente vai cuidar nossa forma de falar, porque nós somos filhos de Deus, porque Ele colocou no nosso coração uma chama. Os relacionamentos são marcados pela misericórdia, moldados pela consciência de que nós vivemos continuamente sob a misericórdia de Deus. Então essa promessa final, ela não soa como ameaça, mas como consolo. Porque aqueles que fazem essas coisas, ou seja, aqueles que depositam a sua vida naquele que faz essas coisas, que é Cristo Jesus, jamais será abalado. Assim a pergunta continua: quem tem o direito de habitar na casa de Deus? A resposta não está em nós, mas se encontra em Jesus. E porque estamos nele, unidos por causa do batismo, também estamos seguros, guardados pela sua graça. Mas um dia estaremos plenamente na sua presença, celebrando a nova vida que Ele nos dará. Em nome daquele que nos salvou, em nome daquele que realizou isso por nós, nós oramos. Amém.